gente, isso aí é... Então, assim, só a galera que está gravando, então, há um tempo atrás eu tive um professor de engenharia de software no DCC, né? Eu fiz ciência da computação na UFRJ, e eu tive um professor, e muitas das noções que eu tenho de empreendedorismo eu tirei com a aula dele, né? Não diretamente, né? Mas de coisas que ele falava, ele é um cara muito experiente, e assim, é um bom gestor de projetos, né? Eu, pelo menos, achei as experiências que eu tive com ele foram muito boas. A gente é completamente, né, diferente. Ele é um cara super da ordem, eu sou o caos. Eu sou uma pessoa extremamente caótica para tudo na minha vida. Isso não estou me vangloriando. Eu estou, na verdade, justamente dizendo assim que o quanto eu e ele somos diferentes. Isso não é uma coisa boa, tá? Mas o que era muito interessante, né, da aula dele é que na graduação a aula dele era uma aula muito de como você pode, né, produzir software de forma mais ordenada, e no mestrado, quando eu fiz engenharia de software com ele no mestrado, Cláudio, mas se vocês são tão diferentes, por que você fazia aula com ele? Basicamente porque é muito importante você se expor a pessoas que pensam diferente, entendam diferente. Eu aprendi muito com ele, aprendi muito mesmo, né? Tenho um certo grau de respeito por ele, bastante, né? Então, exato. Então, assim, ele dá uma segunda matéria que foi onde eu aprendi mais, e eu realmente me interessei por empreendedorismo, foi engenharia de software para o mestrado. Foi uma das últimas turmas que ele deu. E ele fazia fábricas, ele falava sobre modelos CMMI, sobre MPS-BR, vários desses modelos de software que são importantes, que eles são relevantes, e a gente estuda muito pouco, né? Gestão da qualidade de software, coisas que a gente não se preocupa, né? Ontem de noite teve uma palestra de um cara famoso no YouTube, não sei se já ouviram falar do Rodrigo Branas. Sim, não, sabe quem é? Então, tem alguns caras que são famosos na internet com desenvolvimento, né? Trabalhando, são famosos aqui no Brasil, são canais até muito bons para quem gosta, né? Eu mostrei para vocês aquele canal do Full Cycle, que eu acho bacana, tem o canal do Rodrigo Branas, que eu acho bacana, tem o Otávio Lemos, que é professor da USP, que também é um canal muito bacana, tem o One Bit Code, que é um canal muito bacana, tem como é que é? Como é o nome daquele outro? Do Rocket, não sei das quantas? Rocket City? Eu acho que é Rocket City, que é de um rapaz também do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul não, lá de Santa Catarina, que ele faz um bootcamp bacana também, né? Eles têm um material legal. Então são canais, assim, que trabalham nessa questão da engenharia de software, tem uma visão que é muito diferente da academia, né? É uma visão muito do dia a dia, né? Do chão de fábrica, né? Realmente do desenvolvedor e das tecnologias. São os canais que eu gosto bastante de assistir, que eu recomendo, né? E o Weber não, o Weber, falei o nome né? Ele tinha uma visão muito do gestor da fábrica de software, não o cara que necessariamente está programando, mas o cara que está gerindo o projeto, está pensando o projeto em larga escala, né? Eu me lembro que em 2005 tinha uma grande discussão. E lembra, gente, 2005 faz muito tempo. O que vocês estavam fazendo em 2005? Conta aqui para mim, pode pôr aqui no chat. Se alguém falar para mim, Cláudio, eu tinha 3 anos de idade, ficarei chateado. Comendo terra, 5 anos. Gente, tô velho mesmo. Brincando na chacrinha, tô zoando. 6 anos. Meu Deus. Né, tipo, gente, eu tô velho, né? Então, em 2005, né? Estou falando 16 anos atrás, eu já estava fazendo faculdade,
Em 2006 eu fiz a matéria com Weber, né? Em 2008 eu fiz a matéria para o mestrado, então em 2008 eu já estava fazendo mestrado. E foi muito bom, porque deu essa visão de fábrica de software, né? E aí, um dos entendimentos que a gente teve quando a gente falava sobre fábrica de software é o seguinte, ele dizia o seguinte, olha, não importa você ter um grande desenvolvedor, ou 2 bons desenvolvedores, ou 10 bons desenvolvedores, tudo depende da tua fábrica de software, né? Se você tem N bons desenvolvedores, mas eles não trabalham bem em conjunto, isso é um problema, né? Isso parece muito óbvio, né? Mas, e é mesmo muito óbvio, parece realmente muito óbvio, mas o que ele dizia e que fazia muito sentido é o seguinte: o que vai fazer com que uma equipe trabalhe junta é uma boa gestão de processos. E o que é uma boa gestão de processos? É uma coisa, por exemplo, eu recentemente num projeto eu falhei, né? Por exemplo, eu assumi que o meu cliente queria o produto, né? Em que a gente fosse fazer um briefing do produto, do que ele queria. E foi chegando o prazo final do produto, prazo final do produto, e ninguém dizia nada, a gente inventou alguma coisa para entregar, e isso gerou uma série de estresse depois, para a minha equipe, para mim, para o cliente, e aí isso mostrou o seguinte, eu estava refletindo sobre isso durante essa tarde. Cláudio, mas você não estava trabalhando de tarde? Gente, olha só, entenda o seguinte, eu estou numa fase da minha vida que eu não consigo, que eu não tenho o privilégio de fazer uma coisa só por vez, né? Eu não tenho meu tempo mais dedicado a uma única atividade. Enquanto eu estou fazendo outras N atividades, eu estou pensando. Então, passei essa tarde toda refletindo sobre a questão, e o Weber me veio à cabeça sobre isso, e é muito importante que vocês tenham isso, principalmente para quem for empreender, claro que para quem for para academia também, mas, né, se vocês prestarem realmente atenção, pode ser que vocês não concordem, ou que vocês não tenham entendido, ou que não tenham absorvido no momento da aula, mas daqui a alguns anos, vocês vão ver, né, vocês vão sentir bastante as coisas que os professores de vocês falavam, né? Vocês vão ver que algumas coisas vieram muito da experiência, às vezes elas não vêm tanto de uma experiência prática de mercado. No caso do Weber veio, mas não saem de todos, mas de uma vivência. Alguns viveram muito academia, outros viveram muito, né, o empreendimento, outros simplesmente viveram muito, né? Então, ele me falava justamente, tudo é o processo. Se o seu processo não está bem definido, se o seu processo não está bem concordado, não adianta a tua metodologia, não adianta o teu desenvolvimento, não adianta a melhor técnica de programação do mundo, que isso não vai adiantar. Eu acho que, assim, e quando você faz um projeto, né, você é um empreendedor, você faz um projeto, você tem que estar sempre analisando os resultados, né, o que vem antes, né? E isso é importante para você reconhecer onde você acertou e onde você errou. Tem coisas assim que eu reconheço que talvez a gente precisasse ter sido um pouco mais proativo, mas apesar de eu não achar que isso necessariamente fosse responsabilidade nossa, mas do cliente. Mas se você quer um projeto que tem um resultado positivo, às vezes você vai ter que puxar para si algumas responsabilidades. E aí lembra o seguinte: o seu preço é aquele que é o valor que você entrega para o seu cliente. Né? Então, se o seu preço é o valor que você entrega para o seu cliente, e você cobra caro, então você tem que entregar algo que é diferente para o seu cliente. Tá? Isso em qualquer coisa que vocês façam na vida de vocês. Né? É isso que eu acho que é relevante dentro desse cenário. E aí eu estava pensando sobre alguns projetos que a gente fez ao longo da vida, eu vi que talvez esse seja um problema que com certa frequência a gente tem, que é assumir que o outro sabe. Né? Então, quando você é um empreendedor, você tem que assumir o seguinte: você tem que assumir a total ignorância 100% do tempo. A pessoa não sabe o que ela tem que fazer. Ela quer uma coisa, essa coisa é um desejo, ela expressa esse desejo, mas ela não sabe exatamente o que ela quer no produto dela. Então, você tem que tirar disso. Né? E aí, eu me lembro, já em 2008, teve um professor que hoje em dia, ele não é mais professor, hoje ele é um empreendedor digital, digamos assim, ele tem uma empresa, né, que presta consultoria para pessoas que querem ser nômades digitais, eu já falei dele, porque eu acho o canal dele irado, que é o Vinícius Teles, mas na época ele era professor de programação ágil, né? E, inclusive, eu quero ver se eu trago um amigo meu aqui para falar falar com vocês, ou com a próxima turma, mas teve 2 professores que trabalharam com programação ágil que eu tenho muita admiração. Um é o Rodrigo Toledo, da K21, né, que ele foi professor da UFRJ, é um cara fantástico, tem uma visão ampla sobre o mercado, uma visão ampla sobre o processo do empreendimento e do desenvolvimento de software, né, e um amigo meu, CFC, né, o Carlos Felipe, foi trabalhar com ele, acho que eles são sócios, né, trabalhando com esse treinamento, é um cara também muito bom,
né? Não sei se vocês tiveram o prazer de conhecerem algum dos dois. E o Vinícius, que em 2008 falava, 2007, 2006, faz muito tempo, gente, vocês vão me perdoar, vão ter que me perdoar. Falava já sobre desenvolvimento ágil. Então, qual é o... E esse, Paulo, o que tem a ver tudo isso com desenvolvimento ágil? É o ponto inicial. O teu cliente é sempre a parte mais importante do teu processo. Então, você precisa aprender a falar com o seu cliente, extrair dele os dados. E se você quer ser um empreendedor, você precisa aprender a falar com o seu cliente, negociar com o seu cliente, calcular com o seu cliente, vender para o seu cliente. E você tem que mostrar valor. Cláudio, como você calcula, por exemplo, se você está fazendo um projeto, quanto você vai cobrar do teu projeto? Eu calculo o valor que eu gostaria de ganhar por hora, né? Multiplico isso por 1,5 para assumir que eu vou ter um erro, né? Calculo esse valor já pensando nos impostos, tá, gente? Então, todo aquele processo que a gente viu na aula passada de como abrir empresa, dos impostos que você tem, patati patatá, você senta com um contador, pergunta, meu amigo, quanto por mês eu tenho que pagar e qual é o meu valor? Isso dado a tributação que você vai ter sobre a tua empresa. Então você tem que ter isso muito claro na tua cabeça quando você for cobrar alguma coisa, né? Então você vai calcular, eu sempre calculava isso, número de horas vezes 1,5, né? Para eu saber o valor que eu, já com os impostos amortizados, isso para calcular o valor, né? Mas a grande ideia do que vocês têm que ter além nesse processo como um todo, é o seguinte: você precisa conversar com o teu cliente. Você precisa ter claro as necessidades dele. Eu erro muito isso. É uma coisa que eu, como eu estou falando essa reflexão, ela é uma reflexão mais pessoal, mas acho que ensina vocês bastante, né? Que isso não é fácil. Eu, particularmente, eu não gosto, assim, eu sou, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de falar com as pessoas. Eu tenho muita ansiedade, então, assim, se eu tenho que ligar para alguém, vocês podem, assim, eu prefiro fazer N paradas do que falar com um outro ser humano. Mas não tem muito como você não fazer isso. Então, se você quer empreender, você precisa ter esse domínio. E aí que entra a questão. Se essa parte de você chegar na pessoa, empreendimento é um pouco de você não ter vergonha de se comunicar, de se expressar, de falar, de trocar uma ideia. Isso tem um componente. Se você não está afim disso, não tem problema nenhum. Isso não é um crime. Você pode seguir outros tipos de carreira, mas conversar é uma coisa muito importante para você entender as necessidades. Ah, Cláudio, mas eu quero ter um infoproduto. Legal, você quer ter um infoproduto, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa interessante. Então, assim, não quero ter interação com o meu cliente. Isso também não tem problema. Eu quero abrir um podcast. Também não tem problema, mas não é bem do que a gente está falando. Então, uma vez que você determinou agora, tá? E coisas que a gente já conversou aqui no curso, como fazer um pitch, como abrir uma empresa, como achar um nicho de negócio. A gente está vendo ferramentas novas de desenvolvimento, novas estratégias, né? A gente falou sobre localização, sobre como buscar trabalhar com coworking, ou então realmente, ou alugar um escritório, quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens. Hoje a gente está falando sobre como conversar com o cliente. Ou seja, o nosso próximo passo a partir daí é o seguinte: uma vez que eu defini o meu negócio, já sei conversar com o cliente, já sei precificar, a gente vai ter mais uma aula sobre precificação, né, conversando sobre precificação, eu preciso pensar em montar a minha infraestrutura de desenvolvimento. E alguns casos são mais fáceis do que outros, né? Como eu gosto de brincar com vocês, eu adoro o Chrome OS. A coisa que eu mais detesto do Chrome OS é o Google, né? Eu acho que é a coisa que mais atrapalha o Chrome OS, ele ser do Google, e o Google Chrome mandar tantas informações para fora. Cláudio, mas você não usa o Google Chrome? Meu browser favorito é o Firefox, tá? Meu browser favorito é o Firefox, mas eu uso o Chrome bastante porque eu acho ele muito prático, e tem vários plugins que eu usava bastante, mas que cada vez menos eu uso, né? E, por exemplo, o Adblock, ele não precisa mais de ser utilizado dentro... O Adblock não precisa mais ser utilizado, não precisa do Chrome para utilizar o Adblock, né? Então, pelo amor de Deus. Então, essas são questões que eu acho relevantes, mas por que você trouxe esse caso do Google Chrome dentro desse cenário, né? Uma vez que você conversou, conseguiu alinhar com o seu cliente, você precisa gerar o teu processo de software, né? Eu conheci o caso de uma empresa que tem alguns cases de migração, né, para esse modelo totalmente em nuvem. Por que as pessoas falam em modelo totalmente em nuvem? A gente vai falar um pouquinho. Dentro das coisas que eu gostaria de falar ainda com vocês e que eu ainda não falei, tem teste, né?
que eu devo comentar hoje, programação segura, WebSocket, MQTT e REST, React Native, né? E tem mais uma coisa, o Next.js eu dei um plazinho, mas eu vou falar mais sobre ele, eu vou mostrar mais coisas, né? Porque foi uma coisa bem inicial, e eu nem achei tão legal assim, então a gente pode melhorar isso, né? MQTT, exploração segura, WebSocket, teste, React Native, tinha uma coisa que eu acabei de falar, né? O ambiente de CI/CD mais completo, né? Mas é alguma outra coisa que eu vou lembrar e vou colocar aqui nas coisas que tem para falar, né? Mas é você planejar serverless, né? Que é justamente aquele padrão, né? A gente comentou um pouquinho na aula passada sobre serverless, né? E como isso faz diferença ou não no teu negócio, como você deveria calcular sobre esse tipo de coisa. Então, muitas empresas estão migrando para esse padrão, onde você coloca coisas na AWS, coloca coisas no Google Cloud, ao invés de você ter a sua própria infraestrutura. Isso tem um custo que no começo não é tão grande, mas o custo é um pouco maior conforme você vai, né, ampliando a tua infraestrutura, né? Para vocês terem noção, a B2W, eles têm muita coisa em cloud, né? Eles gastam muito dinheiro com cloud e eles usam isso como backup no momento que eles estão na Black Friday, né? De você poder usar recursos da nuvem para poder trabalhar. Mas o custo para eles estava sendo tão grande, tão grande, tão grande, né? Segundo relatos que eu ouvi, que na verdade eles resolveram, nos últimos anos, investir cada vez mais em infraestrutura própria para não precisar depender dessas clouds privadas no momento da Black Friday, né? Justamente até para poder ter um controle sobre o que está acontecendo e o valor disso, né? O quanto eles acabavam investindo. Então, essas são relações que são muito importantes, né? E dentro desse cenário, você como empreendedor, né? E aí vem aquela questão novamente que eu retorno à aula passada, você tem que saber o que é ser um microempreendedor individual, você tem que saber o que é uma microempresa, você tem que ver o que é uma empresa de pequeno porte, né, uma EPP, a gente viu as diferenças, a gente viu, né, conversou um pouquinho sobre isso, né, viu que tem diferenças tributárias, viu que tem diferenças de planejamento, né, mas você tem que ter opções de infraestrutura, porque se o seu negócio é dependente da sua infraestrutura de comunicação, você não pode não ter opções. Cláudio, o que é isso, né? Vamos fazer um exercício intelectual, né? Pedro, você está por aí? Deixa eu ver aqui. Pedro está por aqui. Ou está por aqui só em espírito? Só em corpo presente e o espírito está em outro lugar? Tá, o corpo está em outro lugar. Tá. Pedro, o Boechat. Gente. Não, tudo bem. Vamos seguir em frente, né? Então a ideia. Tá. Então a ideia é o seguinte, né? Por exemplo, o Pedro ele trabalha comigo num projeto, e aí o Pedro, em alguns momentos, ele deixou um pedaço do projeto no Raspberry Pi dele. Tá? E aí, com o DNS dinâmico, o Raspberry Pi dele era acessível, a gente conseguia testar algumas coisas do projeto no Raspberry Pi dele. Poxa, isso é legal, isso é bacana, isso é uma opção. Tá? Mas como você se mantém com opções? Né? Então, por exemplo, eu já vi empresas, eu tive colegas meus que faziam produtos, eles colocavam diretamente no Heroku e depois no AWS, né? O Heroku, há uns anos atrás, era parada, depois a gente migrou vi um monte de gente migrando para DigitalOcean, e hoje em dia eu estou vendo um monte de gente migrando direto para essas grandes clouds. Então, como é que você se mantém com opções? Né, caso alguma coisa dê errado. Ou então, aquela questão que eu discuti com vocês sobre serverless, né? Se você fica muito dependente de uma única cloud e elas, de propósito, elas se mudam para que você não possa reaproveitar o teu código, os features que você tem numa cloud para outra cloud, como é que você lida com isso? Como é que você lida com essa situação? Porque essa é uma pergunta muito importante. Como é que você cria opções? Né? E você, como um empreendedor, você tem que se criar opções. Né? Como é que você cria opções para que a tua infraestrutura funcione em diferentes aplicações? E aí eu falo sobre aquele caso dos Chromebooks, porque teve um escritório de advocacia, se não me engano, dos Estados Unidos. Chromebook.
Só um instantinho que eu quero botar um link aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo de um cara que estava usando o Chromebook como dentro de uma empresa de advocacia, né? Então, a ideia, qual era a relação qual era justamente a relação entre, né, tipo, o cara teve um incêndio no escritório dele, né, e de repente perdeu toda a infraestrutura, o cara contrata o Google for Work e troca o escritório dele por um valor, tipo, de $2, $3 mil, né, trocando a infraestrutura dele, jogando tudo para o Google for Work e com uma única conexão de internet. Então, em alguns minutos, em algumas horas, ele conseguia retomar as atividades dele, sabendo que, na verdade, a infraestrutura dele não estava mais localizada. É claro que isso não funciona para todo mundo, é óbvio que isso só funciona para negócios pequenos, e é claro que é o seguinte, se ele quiser migrar toda a infraestrutura dele, por exemplo, para o Office, ele passa a ter uma questão muito séria, muito difícil de trabalhar. E é claro que ele precisa de algumas cópias locais. Então, no caso, mas no caso, digamos que você viveu esse caso, né? Qual seria uma situação simples? Uma situação simples, né? Se o teu negócio produz simplesmente documentos, seria você, de vez em quando, estar fazendo um backup dos dados da tua nuvem num servidor externo, num outro servidor de nuvem, num HD externo, no que quer que fosse. Isso é uma opção. É uma opção burra, mas é uma opção, tá? Então, mas como pensar... Quando você começar o seu plano de negócio, quando você começar o seu plano, depois que você começou o plano de negócio, você tem que ter um plano de operacionalização do teu negócio. Como o teu negócio ele sai do papel e ele vira realmente um produto. Quais são as soluções tecnológicas que você vai decidir? Por que isso é importante? Porque você tem que homogeneizar a tua equipe, né, de forma a trabalhar. Ah, Claudio, você quer dizer que todo mundo tem que usar o mesmo sistema operacional? Não, a gente mostrou, né? Por exemplo, né? Eu venho aqui, deixa eu mostrar aqui, compartilhar. Não, esse aqui é o John. Tela inteira. Se eu venho aqui e eu tenho um container, né? Aqui, esse container aqui, eu posso vir, né? E startar o meu container, né? E, na verdade, eu, a partir de agora, eu ter, né, dados sobre o meu container que eu possa estar utilizando, né, que eu possa estar mexendo. Então, na verdade, eu não preciso mais de toda a minha infraestrutura, ela estar presente num mesmo sistema operacional. Mas eu tenho que, de alguma forma, homogeneizar essa questão. A gente mostrou algumas outras ferramentas, a gente mostrou algumas outras, né, operações, a gente mostrou algumas outras coisas que você pode fazer para homogeneizar, mas isso tem que estar claro para o teu usuário final. Isso tem que estar claro para a tua equipe. Então, você tem que pensar nessas opções. Você tem que começar a analisar o seguinte, né, que o teu cliente é a pessoa que você tem que ouvir o tempo todo, mas o teu cliente só vai ser atendido se a tua equipe é capaz de entender isso. Então, você como empreendedor, ou você é a pessoa que fala, que vai extrair os dados, que vai extrair esse desejo do teu cliente, ou você tem pessoas na tua equipe que são capazes de fazer isso, que são capazes de trabalhar dentro do modelo que você vai trabalhar. Então, até os teus clientes, eles influenciam em como você vai trabalhar e qual vai ser a tua equipe, como isso vai ser trabalhado, qual vai ser o teu preço. Então, o teu cliente passa a ser a criatura mais importante dentro até mesmo do teu processo produtivo. Para vocês terem uma noção, eu estava lendo um livro que minha esposa ela trabalha com teatro, né? Ela é professora de teatro. Então, existem vários métodos, né, de preparação de atores, né? E um dos métodos de preparação de atores, né, é um método de um russo chamado Stanislavski, né? Tem dois métodos assim, que são famosos, que é o Stanislavski e o Bert, e eu fiquei lendo sobre isso recentemente, né, porque, né, você convive com a pessoa, você passa a se interessar pela vida, né, e pelas experiências que a pessoa teve, né? E dentro do método do Stanislavski, ele dizia o seguinte, né, que para você poder interpretar um personagem, você deve conhecer bastante a rotina dele, você tem que ter vivenciado algumas coisas que o cara vivenciou para que você possa passar
para a pessoa que está vendo esse tipo de experiência. E, segundo o que eu li, né, e que ela me contou, isso é muito utilizado no meio audiovisual, né, na TV, nesse tipo de coisa. E eu tentando traçar paralelos para a nossa realidade, né, isso é muito parecido com o que a gente faz quando a gente vai capturar requisitos de software. A gente vai vivenciar o negócio do nosso cliente, a gente vai verificar quais são os problemas dele. E aí, o grande truque, a coisa que eu não faço muito bem, né, e que talvez eu espero que vocês façam melhor do que eu, uma vez que você vivenciou o problema do seu cliente, como é que você transforma o cliente em parceiro? Como é que você faz o cliente entender que se ele não correr atrás, ele que vai ter o maior prejuízo, ele que vai ter a maior perda. Porque, na pior das hipóteses, pode ser que você não tenha um cliente uma segunda vez. Isso é um problema? Isso é um problema. Né? Isso é um problema bastante grande, inclusive. Mas, apesar disso ser um problema, e ser um problema bastante grande, ser uma coisa que a gente né, tenha uma discussão, que a gente tenha um problema, que a gente tenha algo que a gente queira ver, né, algo que a gente queira resolver, essa questão, esse problema, essa coisa que a gente quer ver, que a gente quer resolver, na verdade, quem quer resolver de verdade é o seu cliente. Então, você tem que trazer o cliente para a sua parceria. Você tem que fazer com que a tua equipe entenda isso. Você tem que preparar a tua infraestrutura para resolver o teu problema. Você tem que criar opções de infraestrutura. Pega o caso, por exemplo, né, de uma empresa que só tem um único provedor, né, de internet. Esse provedor caiu, a empresa fica fora do ar. Gente, isso não é factível. Isso não é factível. Você tem que ter opções. Mais uma vez, o exemplo aqui em casa. Eu e minha esposa, a gente usa a internet. Os dois para dar aula, ela é professora, eu professor. Se cai a internet aqui de casa, hoje é o dia que a gente não trabalha, não, a gente acabou comprando um modem 4G para ela, no caso, né? Para que a gente sempre tenha uma segunda opção, né? E fora isso, a gente tem os celulares. Então, essa é a importância de você se criar opções. Essa é a importância de você repensar os seus problemas. Essa é a opção de você ver o cenário onde você está inserido. Essa opção é extremamente relevante. Né? Porque ela vai dizer, né, exatamente onde você vai se encontrar. Tá? Essas opções aqui vão dizer para vocês, vão dar longevidade da empresa de vocês, ou do trabalho de vocês, ou do projeto de vocês. Isso não vale só para empresas não. Se você coordenar um projeto open source, se você trabalhar num projeto de pesquisa grande, lidar com pessoas é uma arte, né? Então não subestime. Então eu tenho alguns alunos que falam para mim, Cláudio, eu não sou um grande programador. Cláudio, eu não sou um cara disso. Cláudio, eu não faço isso, aquilo. Mas o que você faz bem? Eu lido bem com pessoas. Então você é uma pessoa extremamente importante nesse cenário de software. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui hoje, sobre essa parte do empreendedorismo. Eu espero ter capturado a importância de vocês em relação ao cliente e como isso influencia na infraestrutura do que vocês estão fazendo, né? Como isso afeta a tua relação de confiança. E eu quero que vocês me façam. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, coisa que não ficou claro, que vocês queiram discutir sobre isso? Tem alguém aí? Tem alguém que está vivo? Alô? Tranquilo? Que bom, eu fico feliz, gente, porque assim, às vezes eu fico solitário, machuco o meu coraçãozinho, né? Então, às vezes eu sinto falta de vocês estarem presentes, né? Então, essa é uma questão, Bruno, que é muito difícil. Por exemplo, eu tenho muita ansiedade em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Inclusive, essa ansiedade social de me comunicar, de querer a aprovação, isso é uma coisa muito negativa, se você não sabe trabalhar isso. Então, você como desenvolvedor, como desenvolvedor, talvez você consiga um trabalho que a gente chama daquela carreira em Y, né? Que você simplesmente vai sentar na tua baia de trabalho, na tua mesa de trabalho, vai receber suas tarefas e vai executar suas tarefas. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. É extremamente importante, extremamente válido, extremamente maravilhoso que esse tipo de pessoa exista. Mas para as outras pessoas que, assim, esse processo de comunicação, ele é muito relevante. E nota, ele afeta diretamente a parte técnica. É que a gente não vê isso. A coisa mais importante que o Weber me ensinou é o seguinte: o teu processo de software, ele reflete basicamente o teu negócio. Porque se o teu negócio é um produto digital, ou ele inclui um produto digital, o teu processo de software, o teu processo de desenvolvimento vai refletir as necessidades do teu cliente, mesmo que de forma indireta. Se o dado é estruturado ou não estruturado, isso influi na escolha do banco de dados. Se a plataforma é mobile, se a plataforma ela
Se a plataforma ela web, se a plataforma é local, né? Vocês, não sei se eu já nem mais sei se a gente faz software local, né? Tipo, acho que faz, com certeza faz, né? Com esse tipo de interface, né? Então isso é muito interessante. Isso muda completamente como a gente vê as coisas, né? Então, por mais que, por exemplo, a gente pense que o VS Code, ele, por exemplo, ele é um site que a gente encapsulou como uma aplicação desktop. Existem muitas aplicações desktop que usam diversas bibliotecas e que a gente precisa está pensando sobre isso, então o seu produto é muito dependente disso, né? Você tem toda uma indústria de jogos crescente que está aí e que o teu cliente quer entender, né? Então, assim, você precisa atender a esse cliente, né? Você tem toda uma indústria de entretenimento que usa computação fortemente, né? Então, né, uma indústria toda de realidade virtual que está surgindo aí, então, para construtores de aplicações de realidade virtual, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar de alguns toolkits. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do A-Frame, mas é muito legal vocês construírem coisas de realidade virtual com A-Frame, acho que é bastante interessante. Ou então você poder, né? E tem alguns trabalhos que lidam com pessoas que têm deficiência ou dificuldades motoras, que usam, né, plataformas de realidade aumentada, nem realidade virtual, para poder construir aplicações. E eu acho isso muito maneiro, que a gente possa pensar nesse tipo de coisa, que a gente possa vivenciar esse tipo de coisa. Tá ok? Cara, é muito legal. A Code Academy ela dá alguns cursos introdutórios sobre alguns tópicos e eu sempre gosto de compartilhar com vocês esses cursos, né? Por exemplo, eu sempre faço curso, né, gente? Eu tenho muita dificuldade cognitiva, então eu preciso estudar muito para aprender pouco, né? Então eu sempre acho que é muito relevante que vocês estejam estudando. E tem uma área muito grande aí, tem muita gente que ainda não viu, né? E aí o conselho número 2 é o seguinte, né? Jamais deixem para trás conhecimento, né? Então, assim, algo que não está sendo utilizado hoje aqui no Brasil não quer dizer que isso não seja um produto vendável, quer dizer que o teu público-alvo está no lugar errado. Então, vocês deveriam pensar esse tipo de coisa, né? Então, entender a legislação, entender onde as pessoas estão, entender onde as coisas estão, isso é muito relevante para todos nós, tá bom? Né? Então, a gente pode seguir, pessoal? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Não? Então vamos lá. Eita, aqui que me zoou aqui. Calma aí. Tá. É que ele tá abrindo nas duas telas, tá me quebrando aqui, galera. Então calma aí. Normalmente eu faço isso do. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou importar isso pro Google Slide. Cláudio, mas que solução porca é essa? Eu também acho. Tá, foi mais fácil. Cláudio, mas que coisa porca. Galera. Então, né? Gente, João, uma coisa também que eu aprendi é o seguinte: se resolve, resolve, né?
E tem uma frase também que é muito importante, é que o feito é melhor que perfeito. Então, às vezes, a gente vai buscar sempre a melhor solução. Mas se não dá, a gente tem que partir para a solução que funciona, né? Porque o mais importante é ter o cliente estar minimamente satisfeito, né? E depois a gente faz o melhor possível. É para isso que a gente inventou o refactoring. Então, qual é o processo de teste de software? Eu roubei esse slide descaradamente, tá, gente? Eu peguei, eu não sei nem de quem é, eu peço desculpas já aqui no vídeo, né? Então, para falar sobre teste de software, eu trouxe alguns links também de materiais onde a gente faz frameworks do Node.js que fazem teste de software. Então, o teste é um conjunto de atividades que pode ser planejado antecipadamente e realizado sistematicamente. Então, na verdade, justamente o que a gente discute quando a gente faz teste é o seguinte, né? O que na verdade eu quero proteger? E isso vai encaixar diretamente quando a gente falar na quarta-feira sobre programação segura, né? Sobre quais são as vantagens, quando eu falo sobre Secure Programming, eu vou mostrar alguns exemplos, por exemplo, quando eu falo em forja de sites, né? E eu vou mostrar, por exemplo, no Flash que você tem uma opção de configuração para evitar essa forja de sites, então mostrar alguns casos, né? E a programação segura é um curso que eu dou há muitos anos já, e eu acho que ele é bastante relevante até hoje, né? E os testes são uma parte integral da segurança da tua aplicação. Mas mais do que da segurança da aplicação, é da garantia de qualidade de software, né? Há alguns anos atrás a gente não falava em qualidade de software. Software era um pacote que você entregava e consertava bugs. E isso não funciona. Tá? Isso não trabalha. Então a gente está vendo esses livros de padrões, a gente falou sobre padrões de projeto, a gente falou sobre Clean Architecture, a gente falou sobre Domain Driven Design, todas essas coisas que a gente comentou nas aulas, elas nada mais são do que elementos para você garantir a qualidade de software. Mas no final das contas, garantir qualidade de software, quando a gente vê aquele paradigma de CI/CD que eu comentei para vocês quando eu falei sobre microserviços, e a gente vai voltar a lidar com microserviços, é justamente o seguinte, é uma das etapas do teu processo de integração. É algo que você tem que fazer para garantir que o mínimo dos seus requisitos funcionais está sendo cumprido. Então, é um template que a gente tem que alocar técnicas, né? Então, eu vou ter testes unitários, que é o teste que, em geral, a gente trabalha, testes de integração, testes de validação, né? E testes de sistemas. Sendo que os testes de unidade, essa figura aqui é maravilhosa, ela testa o teu código, né? Os testes de integração, a validade do teu projeto, né? O seu projeto ele realmente funciona. Os testes de validação vão testar os requisitos que você puxou e os testes de sistema vai ver se o seu sistema ele aguenta, se o teu sistema ele é resiliente. E aí vão incluir, por exemplo, testes de carga. Então, esses 4 níveis de testes, né? Assim, se você não passou no teste de unidade, os outros, você nem precisa fazer os outros testes, porque o que é mais importante do teu sistema já não está funcionando. Então, a gente, normalmente, quando a gente fala em testes, a maior parte dos desenvolvedores, eles param nos testes de unidade. E aí vem também uma coisa que a gente começou, quando a gente falou originalmente sobre Extreme Programming, né? Então, eu falo muito para vocês que teve XP, a gente teve Kanban, a gente tem o Scrum, que até hoje é muito utilizado, a gente está tendo o OKR, né? E o que quer que seja que a gente esteja trabalhando, vocês citaram algum outro aí que eu já nem mais sabia sei qual é, né? E que vocês vivem. O XP originalmente ele tinha algumas coisas que ele trouxe algumas coisas que a gente que a gente acabou, tipo assim, que ficaram populares durante um tempo, mas acabaram não emplacando. Por exemplo, assim, stand-up meeting, ou seja, o sprint que a gente usa no Scrum, ele originalmente veio do XP. E a gente, se adaptou muito bem aos sprints, né? Pode ser que a gente não seja, né, extremamente disciplinado, mas a gente se adaptou muito bem aos sprints. Stand-up meeting, né? Ou então, que nunca ficou stand-up de verdade, ou algumas empresas fazem stand-up, mas a maior parte das empresas fazem meetings rápidos todos os dias de manhã, para muito bem treinados, muito bem policiados, para não passar um determinado budget de tempo, né? Um orçamento de tempo, né? Budget de tempo é uma coisa muito gourmet pro meu gosto, né? Uma certa cota do tempo do dia, né? Para fazer a gente se adaptou muito bem, mas tem coisas como pair programming, né? Ou programação em pares. Vocês sabem o que é? Já experimentaram programação em par? Ou já tiveram essa experiência? O que você achou, Bruno? Foi bom para você? Você gostou? Professor, eu abri o microfone porque é mais fácil, tá? Preguiça de digitar, desculpa. Eu achei diferente. Eu nunca tinha... porque assim, né? É diferente do comum. No geral, você está acostumado a
receber uma task, você olha, faz, e caso possua alguma dúvida, entre em contato com outra pessoa que tem um pouco mais de experiência com você. Mas um pair programming, ele meio que mistura um pouco esses dois, mas você ouvindo um pouco a ideia de outra pessoa, né? Então, da forma como eu vi o pair programming, foi interessante. Eu achei diferente, no geral. É. Qual é o conceito do pair programming, galera? Você tem um piloto e um copiloto. O piloto é o cara que está escrevendo o código, o copiloto é o cara que está revisando o código e discutindo com o piloto enquanto o código está sendo feito. Né? Então, por exemplo, é o cara que é o segundo par de olhos. Então, enquanto o cara está escrevendo, o outro cara assim, faltou uma vírgula ali, tipo, não faz assim esse método, por que a gente não faz assado? Ou seja, isso teoricamente aumentaria a qualidade do código e evitaria que você tivesse bugs. Ou então, por exemplo, isso aí que você está fazendo não vai segurar bem na arquitetura. Né? Seriam ciclos de 2 horas, de 1 hora ou 2 horas, que na verdade o piloto e o copiloto trocariam de lugar. Né? E as pessoas nunca, assim, em alguns lugares isso funcionou bem, mas a maior parte dos lugares sofreu bastante represália primeiro. A maior parte dos empresários achava que você contratava 2 pessoas, mas só gerava código por uma. Então não via valor nisso. Né? Então isso é uma coisa que acabou morrendo, mas como o Bruno falou, é extremamente interessante. Por 2 motivos. Ele desincentiva a procrastinação. Né? Como assim desincentiva a procrastinação? Né? Tipo assim, ninguém pega no celular ou vai ver um e-mail quando tem outra pessoa olhando para a tela dele. Né? Então isso é acaba sendo um incentivador. E 2, né? Realmente aumenta a qualidade, porque você tem uma outra pessoa que está vendo você fazer alguma coisa, e às vezes essa uma coisa é um igual que faltou, é um ponto e vírgula, é uma chave, né? Tipo assim, te forçar a identar porque está identado ruim. Né? Então esse tipo de coisa faz diferença. Né? Mas acabou caindo em desuso, a gente não usa tanto. Outra coisa que o XP pregava muito e meio que caiu em desuso, tem alguns lugares que trabalham, é programação orientada a testes, TDD, Test Driven Development. Vocês sabem o que é Test Driven Development? Vocês viram isso em engenharia de software? Não teve ainda engenharia de software. Eu já cheguei a ler um pouco sobre TDD, mas eu não cheguei a fazer TDD, porque eu achei a ideia boa, assim, você começar a desenvolver os testes primeiro, para depois você ir desenvolvendo seu código, mas nunca cheguei a aplicar, não. Tá, então, só para um resumo de TDD em 30 segundos, né? Eu vou começar a soltar essas coisas no Instagram, né? Vou começar a fazer, resumindo o conceito. A ideia do TDD é você desenvolver primeiro os testes, na verdade, você construir o teu software para que eles passem nesses testes. Ou seja, você já venceria essa questão, os testes unitários junto com o código, você já venceria eles num primeiro momento, né, dando garantias de integridade. Então, por exemplo, se os seus inputs eles têm que ser de um determinado formato, isso já está escrito antes. Qual é o revés? Né? Ao escrever os testes dessa forma, você acaba gerando quase tanto código de teste quanto você gera da tua aplicação. 2, né? Para muita gente, isso não gera valor agregado. Né? Qual é o grande lance disso no sprint, né, do XP? A ideia do XP é que você tivesse pequenos integráveis, que a gente faz isso quando a gente fala em programação ágil de forma geral, então você não escreveria tantos testes semanalmente, né, mas você já escreveria coisas que o teu cliente pode utilizar e que ele pode utilizar de forma bastante confiável, porque aquilo tem qualidade. E como são 2 pessoas, você conseguiria passar ainda mais pelos softwares. Então, a grande preocupação do XP e das metodologias ágeis é que com equipes pequenas, um autocontrole e muita disciplina, você gera software com muita qualidade e com pouca documentação. A grande crítica do começo dos anos 2000 aos modelos de software em cascata, o Waterfall, ou mesmo ao RUP, o Rational Unified Process, que são processos de engenharia de software, né, é que eles, na verdade, seriam extremamente verbosos e muito documentados, e essa documentação não reflete o software. E uma das coisas que eles preconizavam é que documentação de software é o próprio código. E aí vem algumas sincronias. Né? Se documentação de software é o próprio código, o que acontece quando você não abre o código? Né? Quem é que tem acesso a essa documentação? Ou então, se documentação de software é o próprio código, né? E se ele não é numa linguagem obscura? Imagina que eu tenho o melhor código do mundo escrito em COBOL. Né? Como é que isso seria experiência para vocês? Algum de vocês já teve o prazer de programar em COBOL? Imaginei que não. Você adora COBOL, Valentina? Prazer, Cara, Fortran é legal. Fortran já fui do Fortran. Fortran é muito utilizado pelo pessoal da astronomia até hoje.
né? Então, assim, eles não migraram, muitas das coisas funcionam desde os anos 70, rodando em Fortran, e a galera continua com Fortran, né? E, cara, tem muita coisa rodando em Fortran. Fortran é muito rápido, né? Fortran é muito rápido, né? Então, assim, tem algumas linguagens que estão buscando o caminho do Fortran, como o Python, mas o Python não tem o mesmo desempenho, e o Julia. O Julia é uma linguagem desenvolvida pelo MIT que busca ter o desempenho do Fortran, mas com a facilidade de escrita do Python, né? Então, assim, quando eu trabalhei com engenharia mecânica durante um tempo, a galera de engenharia mecânica usava muito Fortran, né? E, tipo assim, eu era um nerdzinho da computação, né, super típico, né, e, pô, falou, não, tem que escrever em C, tem que escrever em C++, porque C++ é muito maravilhoso. E, tipo assim, cara, não. A vida me ensinou que o maravilhoso é o que resolve o teu problema. E a galera lá resolveu o problema deles em Fortran, eu tinha que ter calado a boca e seguido a minha vida que Fortran resolve o problema da galera. Para vocês terem noção de como Fortran ainda é importante, né, vários dos módulos do SciPy e do NumPy são escritos em Fortran por trás, justamente para você ter desempenho e poder trabalhar. Então, a gente não fala, mas o Fortran tem um lugarzinho guardado aqui no meu coração. E a galera que eu trabalhei no Linea, que era um laboratório, junto lá no laboratório, eles tinham muita coisa que eles faziam em Python, mas tinha muita coisa ainda em Fortran. Isso é muito importante, tá? Então, esse aqui é o fluxo de informações. Então, eu tenho uma configuração de teste, uma atividade de teste. Dado o resultado do teste, eu vou avaliar esses resultados. Se eu tiver erro, eu vou depurar e corrigir. Se eu tiver esses dados sobre os erros, eu vou trabalhar no meu modelo de confiabilidade do meu software, né? Então, eu tenho várias técnicas de teste de software, né? Eu tenho, né, a técnica que as pessoas mais testavam, né? Cara, é hábito. O Fortran, ele é hábito. Eu gosto muito de Fortran, mas eu gosto muito de C também. C, eu trabalho muito embarcado com C. Então, acaba que eu gosto muito de C. Eu acho que C é uma linguagem que precisava de um curso assim muito bem dado, muito bonito para a gente, né, trabalhar. Inclusive, não sei se vocês conhecem um nome muito famoso da comunidade de software livre aqui no Brasil, que é o Júlio César Neves, que ele é o papa do Shell Script aqui no Brasil. Ele também é um excepcional programador em C. Excepcional. Brilhante. Ele é um dos caras mais brilhantes que eu conheci, assim, realmente o Júlio é fora de série, né? Esteve no FLISOL, Fórum Internacional de Instalação de Software Livre do Rio de Janeiro, que foi organizado pelo UFRJ, muito, muito maravilhoso, né? E deu uma palestra incrível, tá lá no canal do FLISOL do YouTube, né? Então vale a pena vocês darem uma olhada, né? Então, uma das primeiras técnicas de teste de software é a técnica em caixa preta, ou black box, onde, na verdade, você coloca alguém para ficar testando para ver se dá problema. Basicamente é isso. Cláudio, mas isso é um cocô. Tem algumas formas automatizadas, algumas ferramentas que fazem esses testes de caixa preta, mas na prática é alguém mexendo e futucando, né? E eu ouvi uma vez um empreendedor, que o cara falou que a técnica dele de black box, a técnica dele de caixa preta, era justamente você jogar o produto para que o cliente pudesse mexer, né? E isso, só um instantinho, pessoal. E isso eu não chamo de técnica de engenharia de software, eu chamo de pilantragem, né? Mas cada um com o seu cada qual, né? O teste de caixa branca, por outro lado, é onde você conhece o código. A grande definição do teste de caixa preta é que você não conheceria o código, por isso uma caixa preta e teste de caixa branca. Você né, conheceria o código, então seria possível você traçar teste em função disso, né? Então, na verdade, fazer o teste de caixa branca que vejam todos os bugs do software, isso é conceitualmente impossível. Existem alguns paradigmas teóricos da computação derivados das linguagens formais que mostram que a possibilidade de erros em software é infinita, porque o erro do software vem de todo o software agregado. Então, um simples Hello World poderia ser impossível de debugar 100%, porque quando você executa o Hello World, você não está executando simplesmente o Hello World. Você está usando o compilador, você está usando o sistema operacional, está usando opções de memória, coisas sobre as quais você não tem controle. Então, assim, esse tipo de operação mostra o quanto às vezes é difícil trabalhar. E, para vocês terem noção de como isso é sério, descobriu-se recentemente, ou foi anunciado recentemente, isso tem uma grande diferença no universo de segurança, né? Um bug da Dell, que desde 2008 não estava sendo resolvido. Estamos falando de um bug de 14, 15 anos aí, que a gente não sabe quem pôde, né, operacionalizar esse tipo de coisa. Então, testes básicos, né? A gente pode trabalhar em relação aos fluxos do código.
Então, a gente pode trabalhar em função da complexidade ciclomática, vocês viram isso em estrutura de dados, né? Quais são os caminhos que o software pode seguir, né? E a complexidade disso em relação. Então, eu tenho. Eles são muito mais fáceis de a gente pensar isso quando a gente procura softwares estruturados, né? Mas se você pensar que funções ou classes podem ser pensados como unidades estruturadas dentro de programa, ou até mesmo coisas funcionais, inclusive eu salvei para um de vocês, né, que tinha me pedido um material sobre design patterns para coisas funcionais. Depois essa pessoa tem que entrar em contato comigo. Salvei que estava garimpando o material e isso foi um trabalho, tá? Então, o que é a visão da qualidade do nosso software, né? Vai ser essa tripla entre teste, verificação e validação. Então, a verificação é se a gente está construindo o produto certo, e a validação é realmente estamos construindo o produto correto, né? Então, o que isso quer dizer, né? Enquanto na verificação eu estou vendo se eu estou vendo a minha capacidade de coordenação, minha capacidade, né, da minha equipe de executar procedimentos corretos de engenharia de software, né, na validação eu estou chegando para o meu cliente dizendo o seguinte: é isso que você queria? E isso é uma diferença. Então, a diferença entre teste e qualidade, ela é ampla, né? A gente acaba confundindo, por quê? Por um motivo muito simples, um motivo bastante polêmico. A gente é muito ruim na hora de fazer software. A gente é muito ruim. A gente faz uns softwares péssimos, né? Cláudio, mas isso não é verdade. Não, isso é verdade sim. A gente tem que dar nome aos bois. A gente é muito ruim no processo de fazer software, né? E aí, a gente volta para as nossas estratégias. Os testes unitários, né? Ele basicamente vai se basear nas técnicas de caixa branca, né? Então, assim, e a priori, isso é uma coisa super ruim de dizer, eles são muito pouco aplicáveis em orientação a objeto. Eles são construídos pensando em paradigmas de input e output, né? Muitas das vezes, eles são muito ruins para orientação a objeto. A gente é muito ruim de verificar o fluxo, né? Surgiram ferramentas recentes para você trabalhar com verificação de qualidade, mas elas não são, né, bastante boas, né? A gente tem alguns softwares, né, tipo... deixa eu aqui buscar, por exemplo, a ferramenta. Tá, depois eu passo para vocês. Não vou lembrar o nome agora. Tá. Então, assim, o objetivo dos testes de integração, né, uma vez que eu já passei sobre os testes unitários, né, é ver se a estrutura do programa que foi determinada, ela realmente funciona, né? Testar interfaces, descobrir erros relacionados a essas interfaces, são definir expectativas razoáveis na especificação de requisitos de software, né? Isso não é uma verdade absoluta, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, e a validação bem-sucedida quando o software funciona de maneira razoavelmente esperada pelo cliente, né? Testes sistêmicos é uma série diferente de testes cujo propósito mundial é pôr completamente à prova do sistema baseado no computador, né? Ou em software, né? Que vai incluir teste de recuperação, né? Se o software ele se recupera de falhas, o teste de resiliência, né? Testes de segurança, que a gente só vai ter em relação à programação segura, testes de estresse ou testes de carga, né? Vamos ver o que acontece quando o sistema entra em carga, e testes de desempenho, para testar o runtime do software dentro de um sistema integrado. Ou seja, será que ele é um gargalo? E existem alguns casos que eles são um gargalo. Por exemplo, né, pega o caso do SIGA. Qual vocês acham que é o gargalo do SIGA? Ninguém? Qual é o ponto do SIGA que todo mundo tem que passar? Todo aluno tem que passar. Logar não é pelo SIGA, é pela intranet. Todo aluno tem que passar pela inscrição em disciplinas.
né? Inscrição em disciplinas é um período muito curto, com muita gente fazendo muitas opções, né? Então, nesse período, realmente, né? E aí volta a questão do Test-Driven Development, que a ideia é a seguinte, só escreva código novo se um teste falhar, né? Então, na verdade, a ideia é que eu construa um teste, faça código que passa nesse teste, construa um novo teste, e faça código que passa nesse teste, e isso continuamente. É chamado de faked until you make it. Né? Faça um teste rodar, simplesmente fazendo o método retornar constantemente a implementação. Né? Então, você, na verdade, quer sempre buscar o mais complexo. Né? Você tem plugins para o BlueJ, JUnit, né, para o Eclipse, tem ferramentas de modo texto para o Python, para o C++, para o Pro, para o .NET, né? Inclusive, as ferramentas para o .NET são bastante boas. Tá? Você tem ferramentas de teste para software, né, você tem que fazer especificação de casos de teste, isso vem dos seus requisitos funcionais. Na prática, a gente dificilmente faz isso. Tá? A gente tem que especificar a categoria dos testes, e isso tem que estar dentro do cliente sobre o que a gente quer fazer. Né? Preparar o ambiente. Né? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui, galera, é algum conjunto de ferramentas que eu separei algumas aqui, né? Aqui, né, tem esse link que é comparando as ferramentas que a gente usa em Node.js. Por que você escolheu Node.js? Caso escolheu o que a gente tem feito aqui no curso, né? Como o próprio Mocha, né? É uma ferramenta muito legal, né? Que está entrado há um tempo aí na jogada. Eu não uso o Mocha, o meu favorito é o Jest, é o que eu tenho utilizado nos meus últimos testes, tá? Cláudio, você usa o Jest por quê? Prática. Só isso. Não tem nenhum motivo bom para dar para vocês, não. Né? A gente tem o Mocha, né? o Jest, a Jasmine e o Ava, que são os que eu tenho, né? que eu tenho visto, né? Com bastante, né? Questionamentos, são ferramentas muito interessantes que a gente tem, né? O Puppeteer eu também tenho utilizado recentemente, comecei a brincar com ele, mas eu não tenho utilizado tão fortemente quanto eu uso o Jest. O Jest é uma ferramenta, né, para você testar em vários ambientes, inclusive com React, né? E é onde a gente tem utilizado, tá? Onde eu tenho mais utilizado. Ele faz cobertura de código, ou seja, ele tenta verificar, né, a questão da cobertura, né? Ele é bem rápido de você utilizar e as exceções são claras, então você consegue trabalhar bastante bem e tem uma galera forte que já está utilizando o Jest há bastante tempo. Né? Em relação, né, ao Mocha, né, ele é legal, mas eu não tenho mais o hábito de utilizar. Eu acho que ele não faz a parte de cobertura da forma que eu gostaria. Então, né, eu acabo utilizando o Jest. Né? O Jest tem uma documentação muito clara, feita em português. Você simplesmente pode instalar o Jest e, na verdade, ele vai acabar tendo para você um teste, né, que é muito parecido com o JUnit. Então, pode ser, como eu programei em JUnit durante muitos anos, né, ele acaba sendo muito fácil. Então, eu posso simplesmente, né, criar esse teste, e esse teste, para mim, é um objeto que eu vou ter. Eu posso fazer esse mesmo teste, né, com uma mensagem, formar uma mensagem REST e torcer isso para que isso aconteça. Então, o grande problema quando a gente lida com os testes é definir o que eu vou querer testar para construir esse código em cima. Né? Inclusive, no começo da década passada, tinha uma figura, né, dentro das empresas de software que era o tester. O tester era um cara que simplesmente escrevia códigos de teste. Era um candango que simplesmente pegava essas APIs e construía código de teste sobre, né, aplicações que já existiam. E o trabalho dele era encontrar bugs para mandar para a galera da produção consertar. Desnecessário dizer que essa figura caiu cada vez mais em desuso. E por que vocês acham que ela caiu em desuso? Vocês estão aí? Preço, justamente, né? Preço. É muito caro você manter um cara testando e muitas das vezes o cara que está testando não é um cara que entende o software, né? Realmente não é bom ter um cara separado de desenvolvimento para fazer teste. E 2, o tester é o cara mais odiado da empresa, né? É um péssimo cargo. Ninguém quer ser tester. Imagina, você tem um cara que diz que você fez merda, desculpa o termo, que você cometeu um erro, né? Ou que teu software não está bom o bastante. Só que ele diz isso para todos os desenvolvedores.
Inclusive, eu vi uma empresa que fazia o seguinte, ela rotacionava o cargo de tester. Para que as pessoas fossem igualmente odiadas. O resultado da façanha é que você tinha uma empresa que as pessoas se detestavam. Então, assim, o cargo do tester, ele acabou sendo algo que as pessoas foram, algumas que foi, tipo assim, ele existe, as pessoas ainda testam o software, mas isso é disseminado no meio do desenvolvimento. É utilizado mais para a gente testar condições. Terminei o teste, agora vamos escrever os testes, terminei o software, vamos escrever os testes para ver, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina que você diz a frase, terminei o software. Quantas empresas vocês acham que vão dizer, não, beleza, agora vamos fazer os testes? Pensa no caso de uma startup, pensa no caso de uma empresa muito pequena, né? Porque vocês, olha o dilema que a gente tem. A maior parte das pessoas escreve bom código. Isso não é óbvio, mas a maior parte das pessoas escreve bom código. Uma coisa que eu gosto aqui, basicamente, do Jest é que ele testa código assíncrono, tá? Então, assim, ele é bom para testar coisas assíncronas. Então, aquele async do JavaScript eu acho maravilhoso testar com Jest. Né? Esse é um dos motivos porque eu uso Jest. E 2016, né, galera? Já fazem 5 anos, já é um tempo de relacionamento bom, né? Então, na verdade, uma das grandes questões é o seguinte, esse cara, o tester, ele não, esse teste, né, a maior parte das pessoas escreve bom código, então testes, a grande questão também é o que a gente chama do dilema dos testes. Qual é o dilema dos testes? A maior parte das pessoas escreve código bom. Então, é muito difícil você ter, numa empresa séria com desenvolvedores experientes, erros óbvios. Então, assim, se você escreve um teste óbvio, é claro que o teu código provavelmente vai passar no teste. Então, acaba que ele fica uma mentira, né? Você escreve um código que você sabe que um teste que você sabe que o teu código vai passar, né? E então você finge, na prática, você está fingindo que teste, teu cliente finge que tem qualidade e, na verdade, o bug real não está sendo pego. Qual é o problema que está acontecendo? Como é que eu resolvo esse problema? Olha só, série percentual do código coberto por testes ainda é uma boa métrica para indicar a qualidade do projeto, tem alguma similar que cumpra esse propósito? Cara, essa é a grande questão. Não, ele não é porque você não tem como garantir que o código coberto por esses testes são suficientes para garantir a qualidade, entendeu? E esse é um dilema. É melhor do que não ter nada, e é nisso que a gente aposta hoje em dia, mas ainda não é uma garantia que o seu código não tem erro. Né? Para vocês terem noção, vocês sabem como é que funciona o desenvolvimento do Windows? Já ouviram falar dessa história? Então, na verdade, é o seguinte, o Windows funciona da seguinte forma, ele tem um gazilhão de desenvolvedores para a Microsoft, e todos eles têm que fazer o seguinte, você só pode subir para o repositório coisas que estejam pelo menos compilando no final do dia. Se você está trabalhando em algo e esse negócio não compila, você não pode jogar para um branch de software, você não pode trabalhar nem para ser testado pelo ambiente de CI/CD. E aí, se a gente volta nos ambientes de CI/CD, que a gente mostrou, deixa eu só pegar a figura. Né? Aqui, e olha só, começa, faz análise, design, codifica, passa pelo teste unitário, teste de integração, teste de aceitação. Então, diversas ferramentas aqui associadas, deixa eu ver se eu tenho aqui as ferramentas mapeadas diretamente. Não é nessa apresentação que eu tenho, não, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho esses testes unitários aqui aplicados, né? Eu não tenho como garantir. Né? Assim, então, independente de qualquer coisa, antes de até te passar, você tem que compilar. E é isso que o Windows faz para ter uma garantia de qualidade. Entre as primeiras versões do Windows para agora, vocês notam que tem uma melhoria sensível na qualidade do software. O Windows 10 ainda nem de longe tão bugado quanto eram os Windows 98, o Windows 2000, o Windows XP. Né? Eu tenho certeza que vocês em algum momento utilizaram o Windows XP na tenra infância de vocês, né? E mesmo o Windows XP, que era melhor, ele era ruim ainda, tá? Bastante ruim, inclusive. Então,
Isso modificou sensivelmente, a gente tem uma melhoria, a gente tem um ganho, e esse ganho é um ganho poderoso, entendeu? Então, isso são coisas que a gente precisa ver, né? O tempo todo a gente precisa estar analisando para garantir o que a gente vai fazer. Então, assim, né, essas são questões que a gente tem que tá pensando, né, e pensar o seguinte: será que o quanto dos meus testes eles são poderosos? Então, o planejamento do teste antes do código, qual é o meu conselho? Planeje o teste conforme você planeja o teu software. Tá? Não deixa para planejar o teu teste depois que o software está pronto, porque a tendência é que você programe teste para coisas que você sabe que funcionam. Isso não é de maldade. Isso não acontece de maldade. Isso acontece, na verdade, né, justamente porque porque o código está quente na sua cabeça, né? Calma aí que eu quero mostrar para vocês a ferramenta. Cara, eu esqueci completamente. Como é que eu mando aquela ferramenta? Meu Deus. SonarQube, tá? É o SonarQube. Meu Deus, que coisa... E essa é uma ferramenta que você consegue integrar no teu pipeline de CI/CD, né, facilmente, né, dentro do Jenkins, da Azure, do GitLab, ou de qualquer um que seja, e facilita bastante, do próprio GitHub, né, então você consegue ter um feedback bastante bom. Eu uso essa Community Edition, né, que você pode baixar e trabalhar, né, ele é excelente, excepcional, né, e isso dá para você uma determinada coisa. Ele vai analisar o teu código, vai rodar, vai buscar, né, problemas de linkagem, problemas, e vai te gerar um relatório, né? Então, dentro do teu pipeline, isso é bastante importante. Então, você vai ter, o objetivo é que você tenha uma biblioteca, né, num primeiro momento, né, de testes unitários, como o Puppeteer, como o Jest, como qualquer outra que seja. Você vai ter uma ferramenta como o SonarQube para fazer a cobertura de código, e no momento que você subir o teu código para o teu GitHub, o ideal é que o teu ambiente, teu pipeline CI/CD já rode automaticamente esse teste, né? E já te devolva esse feedback. Então, na verdade, esse tipo de coisa ajuda bastante, tá? Para garantia de qualidade, mas você não tem como garantir 100% da qualidade. Você não tem como garantir que mesmo que você faça, cubra 100% do teste, que você não tem um bug, ou que esse bug não é sério. Uma coisa que vai dar a garantia de qualidade é o tempo que você também demora para dar resposta a um bug. Ou então, qual é o procedimento de tratar bugs na sua empresa? Surge um bug, você aloca uma pessoa e vai trabalhar. Como é esse procedimento? Como é a tua visão de como vai funcionar esse cenário dentro do teu cenário de engenharia de software? Então, como é essa discussão e como esses testes são importados? Então, quais são os conceitos que você vai aplicar? Essas coisas que importam, tá? Quem você vai trabalhar e como vai montar esse pipeline é uma coisa que importa. Então, uma das coisas que eu gostaria ainda de ver com vocês é a gente montar esse pipeline CI/CD dentro do GitHub Actions para a gente ver, né, todas essas etapas subindo um projeto em JavaScript, para que vocês possam ver isso acontecendo de forma bastante simples, né? Não é difícil, não é nada demais, e para uma empresa pequena, você ter um ambiente relativamente barato de você ter o teu CI/CD, já começa a ser uma garantia de qualidade. Então, gera o teu código conforme você gera a tua aplicação, né? É uma estratégia melhor do que você gerar antes ou você gerar depois, você tem que tentar gerar isso concomitantemente, tá? Planeje os seus testes antes de você começar a gerar o código, no momento que você vai, né, compartilhar no momento que você está aqui fazendo esse design, né, codifica essas coisas, roda os testes toda vez que você fizer o up para o teu servidor de versionamento,
né? Deixa esses testes rodando e aí vocês vão ter uma visão melhor do que pode acontecer. O SonarQube, deixa ele rolando, vê os testes de cobertura que o SonarQube vai dar para você e tenta o tempo todo responder. No primeiro momento, fazer todo esse procedimento é um saco. É horrível, é estressante, é frustrante. Com o tempo, fica melhor. Tá? Com o tempo fica melhor. Você não pode mais fingir que isso não vai acontecer. Fala, Pedro, pode falar. Não, professor, é só que eu até mandei aí no chat, é o link de um... É um trecho de uma entrevista do ex-CTO do Dropbox, ele também trabalhou na Google, e ele fala exatamente sobre a importância dos testes unitários até para documentação de código, de que eles tinham uns códigos que eram muito mal documentados e ninguém queria mexer, porque, pô, o código estava fazendo tudo funcionar, não tem como a gente sair mexendo para debugar e descobrir as coisas, vai dar muito trabalho. E aí a solução dele, na época, foi estimular uma cultura de testes unitários, e aí conforme o pessoal foi fazendo os testes unitários, acabou documentando o código todo. Eram algumas coisas legado, sabe? Ninguém queria mexer e acabou que todo mundo documentou. Isso é uma boa intervenção, Pedro, porque na verdade é o seguinte, durante esse episódio do boom das metodologias ágeis, a gente criou um mito urbano que documentar é para trouxas, né? E que o código é a própria documentação. Isso não é uma verdade absoluta. Então, é muito bem lembrado essa intervenção de que os testes unitários são uma forma também de você documentar o que está acontecendo, sim, e de você poder entender, né, o que entra, o que sai e como, né, trabalhar. Né? O Dropbox ele é um caso de sucesso. Ele, durante muito tempo, foi o ambiente de troca de dados que liderou. Né? Ele foi comprado, né? Inclusive, o próprio Guido von Rossum, né? Ou seja, o criador do Python, trabalhou um tempo na Dropbox. Isso é muito louco. Ele se aposentou recentemente. Né? Ele foi para a Microsoft e logo em seguida se aposentou. Eu acho que ele se aposentou. Mas isso é uma parada que mostra o quanto que a gente, né, ainda está longe do cenário ideal, né? Enquanto a gente ainda não chegou. E aí eu volto a vocês num ponto que é um problema da geração de vocês e que vocês vão ter, que a minha geração não resolveu, é o seguinte, né? Engenharia de software, ele é um conjunto de processos, né, de geração de código. Então, se a gente pensar numa analogia muito rude, né, o programador seria, né, o pedreiro, seria o trabalhador, né, civil, da operação civil, e o engenheiro de software seria realmente o equivalente ao engenheiro, que ele coordenaria esse processo de engenharia. Mas a gente não tem esse processo de engenharia muito bem definido que garanta que o nosso prédio não caia. E a desculpa que a gente dá é a seguinte, mas todo software é um software separado. Mas eu também nunca vi dois prédios iguais. Né? Pode mudar a posição, pode mudar alguma coisa. Então, na verdade, é o seguinte, os nossos processos de engenharia, eles ainda não são bem definidos. A gente ainda não sabe o que é a planta baixa de software. Quando eu me formei na graduação, a gente achava que o UML, né, Unified Modeling Language, era a coisa mais legal do universo. Né, que, você vai fazer o UML, vai resolver todos os problemas do mundo, todo mundo vai saber ler e tá tudo certo. Gente, caraca, como é que você faz o ML de código funcional? Como é que você faz o ML de código orientado a evento? Né? Como é que você faz o ML de microserviço, entendeu? Então, como você representa esse software de forma que o teu desenvolvedor entenda plenamente o que você quer fazer? Então, essa é a questão que eu volto na parte do empreendedorismo. Como você se comunica de forma que você traduz a vontade do teu cliente, né, os requisitos do teu cliente quer, num processo que os teus desenvolvedores exigem. E durante muito tempo também teve a lenda urbana que no Google as pessoas simplesmente diziam os caras são bons, eles entendem, eles vão fazer. Professor, isso inclusive ele fala também um pouco, e o lance da metodologia ágil que você falou de que não precisa documentar, que é para os trouxas, ele fala que tinha muito essa cultura, e que aí quando ele começou a falar, mas cadê a documentação? Que ele entrou como engenheiro, eu acho, chefe, alguma coisa assim, e o pessoal, sabe, deixava meio de lado, falava, pô, o que esse trouxa aí tá falando, sabe? E aí ele falou que a ideia dele para começar a estimular o pessoal a fazer os testes, é que ele falou, já que você não fez,
tudo bem, eu te dei o prazo, você não quis fazer o teste, mas ó, eu fiz aqui pra você e achei sei lá quantos erros. Aí o cara fala, pô, meu código não tem erro, meu código tá perfeito. Isso, aquilo. E aí o pessoal ia e começava, ele fazia os testes com os errozinhos e o cara ia depois fazer o teste completo, entendeu? E que Exato. assim foi estimulando e o pessoal acabou que aí o pessoal de uma área onde começou isso, começou a ir pra outra, e aí ia fazer isso lá, e aí até que virou parte da cultura da empresa. Não, e isso é muito importante porque a gente realmente não sabe, entendeu? A gente não sabe a cobertura disso tudo, né? Então, assim, e olha que ele fez ainda nesse modelo, que ele pegou o código para poder fazer isso depois. Imagina o quanto não teria sido poupado, ou quanto você não teria sido visto. Na aula que vem, o que a gente vai discutir quando a gente falar sobre programação segura, é o quanto, na verdade, essas falhas são problemas de segurança, né? Ou então aquela coisa, tipo assim, sabe quando você aprende Comp 2? Não sei se vocês viram, por exemplo, em Comp 2, eu mostro para os alunos como criar uma base de dados, né? Com SQLite 3, mas eu mostro. Não sei se vocês viram isso em Comp 2. Né? E aí, essa base de dados é consumida por um serviçozinho web. Né? Então, você chega lá e joga login e senha, e você joga. E assim, a coisa mais tradicional que o professor faz é jogar login e senha direto como uma string para formar uma query SQL. Né? Existem várias coisas maravilhosas que eu posso dizer sobre isso, como isso. Primeiro, como isso é um cocô, né? Como isso é a pior coisa que alguém pode fazer, né? Mas, e é mesmo, é péssimo, né? Mas a gente ensina assim porque é mais fácil, né? E assim, qualquer um pode ver o seguinte, o quanto isso abre você possibilidades a falhas de injeção de SQL, né? Ou de injeção de código de forma propriamente dita. Mas isso é o óbvio, e é isso que eu quero discutir com vocês. O óbvio a gente consegue fazer. É fácil de você fazer o óbvio. A grande questão que o teste tem que te ajudar é a buscar o erro que não é óbvio, né? E aí que entra vocês trabalharem APIs de teste. Isso é um treinamento constante que vocês têm que ver. Inclusive tem uma disciplina muito boa de testes dentro do Departamento de Ciência e Computação. Se eu não me engano, o nome da professora é Ana Maria. Ela dá uma disciplina de testes muito legal, né? E que eu recomendo todos vocês a fazerem, porque testes são um mundo enorme e vocês têm que ter essa visão. Então, a minha recomendação para vocês hoje, quando vocês saírem aqui da sala de aula, eu vou postar uns links lá no Classroom para ver com teste, com APIs de teste para vocês testarem. Pegue uma API de teste e teste o caso mais idiota do React.js, do Express. Vê como vocês conseguem trabalhar. Ou então uma coisa que é bem boba, é o seguinte, né? Eu estava testando com os garotos de graduação, né? Deixa eu ver se está aqui em algum lugar. Log.py, Alts, index.py. Não, está no outro. File open folder. Log flash flex log, test data form. Ok. Aqui, app.config, né? Deixa eu ver se tem o config.py aqui. Config.py, na verdade, uma coisa que é super boba de você fazer é você simplesmente definir uma secret key para você trocar com HTTPS, é uma linha de código, mas isso já inibe alguns ataques mais simples de cross-site forwarding. E isso não é... E a maior parte das pessoas não faz esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, são essas pequenas coisas que você pode testar no teu ambiente, coisas que são requisitos mínimos, que isso tem que estar documentado desde o começo, e a gente não vê esse tipo de coisa, entendeu? Essas são coisas que parecem bobagem, mas fazem todas a diferença. Então, você usar, tipo assim, um Mongoose, um SQL Alchemy, justamente para você evitar que o teu código acesse diretamente o banco de dados. Então, essas são questões que fazem muita diferença quando você está trabalhando, principalmente para a web. Ah, Cláudio, mas se eu fizer isso, quer dizer que se eu fizer software para o desktop, isso é suficiente? Não, isso não é necessariamente suficiente, mas é melhor do que zero. Tá? Então, pessoal, eu vou ter uma reunião agora às 7 horas da noite, eu vou precisar liberar vocês agora, né? Mas eu espero que, assim, que vocês tenham, né, tido alguma discussão, essa discussão seja importante para vocês, eu tenha mostrado para vocês algumas opções do que vocês podem usar, para que a gente comece a ver se a gente volta a fazer algum código aqui junto com vocês dentro de sala de aula, para que a gente possa mostrar esse ambiente completo de CICD. Eu acho que eu vou falar com vocês sobre programação segura na quarta-feira, né? Não sei se vocês já tiveram, já conversaram sobre isso. Eu acho que quem fez segurança comigo já deve ter discutido, mas agora a gente vai ver se a gente discute isso de um ponto de vista mais realmente de engenharia, mostrar exemplos de código, ver se a gente consegue fazer isso dentro desse ambiente do Node.js. Tá
tá bom? Então, por hoje eu vou liberar vocês, que eu ainda tenho que acertar uns pontos dessa reunião, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana, né? Já que agora é segunda-feira, né? E abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, coisas que vocês queiram falar, né? Esse é o momento. Pode comentar. Qual que era essa parte aí da chave secreta bloquear a CSRF? Na verdade, é o seguinte, quando você tem... isso é o que é um elemento que você consegue fazer de configuração dentro do próprio Flask, né? E o Flask é o que eu mais utilizo, que você permite você jogar uma chave da tua revisão HTTPS junto com o teu código. Então, se você tem acesso a essa chave, o cara não consegue, né, forjar o teu código, porque na hora de trocar a requisição HTTPS, ele não consegue copiar a chave. Pessoal, mais alguma coisa? E nota que o Flask tem algumas configurações interessantes, que são algumas variáveis, né, que são realmente próprias do framework, entendeu? Que te obriga e que faz alguns procedimentos, né, já pré-configurados. Tá bom? Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais uma vez, um bom dia, uma boa noite para vocês, e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Forte abraço a todos vocês, eu vou parar aqui a gravação. E eu vou botar também os vídeos no canal o mais rápido possível, tá? Vou tentar fazer isso da melhor forma